Fala galera, beleza? Tranquilo? Professor Marcos com mais uma aula de Biologia 1. E hoje, pessoal, vamos trabalhar a parte 2 da aula anterior, referente à fotossíntese, beleza? Então, pessoal, existem basicamente duas etapas da fotossíntese. A etapa 1, ou primeira etapa, é chamada de etapa fotoquímica, porque ela precisa da presença da luz para ocorrer. E aqui, novamente, como nós fizemos lá em respiração celular, você tem que memorizar bastante o local de ocorrência, o que está acontecendo, o que ela está usando e o que ela está produzindo nesta etapa. Além disso, pessoal, essa primeira etapa ela vai envolver a adição do fosfato para produzir ATP. Essa adição do fosfato a gente chama de fotofosforilação. E essa fotofosforilação, ela pode ser cíclica ou acíclica. E também nessa primeira etapa, nós teremos a fotólise da água. Então vamos estudar cada uma dessas partes. A primeira etapa é a etapa fotoquímica ou clara. Ela ocorre na dependência da luz. Então ela ocorre aqui, pessoal, o local de ocorrência dessa primeira etapa é aqui, ó, nas membranas dos tilacoides. Lembra que a gente estudou na aula anterior os dois fotossistemas? Aqueles dois fotossistemas acontecem aqui, ó, dentro das membranas dos tilacoides, aquela moedazinha dos cloroplastos. Os substratos, o que é que são utilizados, né, para realizar essa primeira etapa? A luz do sol, a clorofila, água, além do ADP, que é a energia, né, ó, o fósforo e o NADP, que aqui é a nicotinamida, adenina dinucleotídeo fosfato, né, a presença do fosfatozinho aqui. E o que vai ser produzido nessa etapa primeira, pessoal? Vai ser produzido ATP, NADPH2. Esse NADPH2 foi o NADP que foi reduzido a NADPH2. E o oxigênio. Essa primeira etapa, pessoal, é semelhante ao que nós vimos lá na cadeia transportadora de elétrons da respiração celular. É muito semelhante. Vamos acompanhar. Aqui o que vai acontecer, pessoal? Aqui nós temos a membrana, né, ó, dos tilacoidezinhos. Aqui não é a mitocôndria, pessoal. Embora pareça, mas não é a mitocôndria, que estamos falando de fotossíntese. Ela está ocorrendo aqui, ó, nas membranas dos tilacoides. Então, o que vai acontecer? Lembra daquelas proteínas que a gente falou na aula anterior, o complexo antena? Esse complexo antena são vários pigmentos que recebem a luz do sol e mandam também para a clorofila. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? A luz do sol incide sobre esses pigmentos, inclusive a clorofila. Essa clorofila fica excitada, ou seja, muito energética, e devido a isso, os elétrons começam a se afastarem da clorofila, ao mesmo tempo que a luz do sol incide sobre a clorofila, também vai ter a quebra da molécula de água pela luz do sol, que a gente chama de fotólise da água. Esses elétrons, pessoal, que estão sendo perdidos pela clorofila, serão transportados por uma sequência de proteínas, que são as proteínas carregadoras de elétrons. Aqui nós temos a quinona, a plastoquinona, que a gente viu, né, ó, na aula anterior. Ela recebe os elétrons perdidos da clorofila e passa esses elétrons para a plastocianina. A plastocianina passa os elétrons para a ferrodoxina, né, a outra proteína carregadora de elétrons. A ferrodoxina passa os elétrons para os citocromos e os citocromos entregam os elétrons para o NADP. Quando o NADP receber os elétrons, ele vai ser reduzido a NADPH. Esse NADPH é o cara que vai permitir a formação da glicose aqui nessa fotossíntese. Lembre-se, pessoal, que um dos principais objetivos aqui da fotossíntese é produzir glicose, né? Ó.
Então, esse NADPH vai ser usado para produzir essa glicose. E, além disso, pessoal, quando esses elétrons eles são levados por essas cadeias, os hidrogênios aqui também são levados juntos. Aqui, quando a molécula de água foi quebrada pela luz do Sol, ela produziu os 2 prótons de hidrogênios e 2 elétrons. Esses hidrogênios eles passam também, depois eles voltam, né, para o lúmen do tilacoide. Esse lúmen é uma regiãozinha aquosa da membrana do tilacoide. Aqui vai acontecer o que com esses hidrogênios, pessoal? Esses hidrogênios que estão aqui no lúmen do tilacoide, eles irão passar pela molécula ATP sintase, essa proteína ATP sintase, e semelhante à respiração celular, eles vão girar esse ATP sintase e esse giro irá produzir a molécula de ATP, a partir do ADP mais o fosfato inorgânico. Aqui está ocorrendo o contrário, né? Os hidrogênios estão partindo do lúmen do tilacoide para o estroma. Lá na respiração celular, eles voltavam, né, para dentro da mitocôndria. Aqui eles estão passando do lumenzinho para o estroma. E nessa primeira etapa da fotossíntese também, pessoal, acontece a fotofosforilação, que é a adição de fosfato. A fotofosforilação cíclica é porque os elétrons que saem da clorofila, eles retornam. Acompanhe. A fotofosforilação cíclica acontece no fotossistema 1, AP700, comprimento de onda de 700 nanômetros. Quando a luz do Sol incide aqui na clorofila, os elétrons são perdidos, né, e terá esses citocromos, as proteínas que irão carregar esses elétrons. Perceba, pessoal, que esses elétrons aqui, eles estão retornando, para a clorofila. Por isso, a adição de fosfato aqui é chamada cíclica, porque os elétrons que saíram da clorofila, eles retornam. E aqui nessa fotofosforilação cíclica, será produzido, pessoal, apenas ATP. E esse ATP formado é no fotossistema 1, beleza? Vamos acompanhar também a fotofosforilação acíclica. Aqui agora, os elétrons que saem da clorofila, eles não retornam. Por isso é chamada de fotofosforilação acíclica. Acontece no fotossistema 2, no comprimento de onda de 680 nanômetros. Então, veja só, os elétrons parte da clorofila, são carregados por a cadeia carregadora de elétron, mas ele não retorna para a mesma clorofila, ele vai para outra clorofila. E a partir daqui é que vai seguir todas aquelas etapas, tá? Que a gente já estudou. Então, isso é interessante aprender, pessoal. A fotofosforilação cíclica é aquela que os elétrons retornam para a mesma clorofila de onde eles partiram. Já na fotofosforilação acíclica, os elétrons eles vão para outra molécula de clorofila. Por isso é chamada de acíclica. E além disso, pessoal, entenda que fotofosforilação é a adição de fosfato para produzir ATP. É a adição de fosfato ao ADP para produzir ATP. Lembra quando a gente estudou a molécula de ATP? A gente tinha lá os fosfatos ligado à ribose, ligado à base nitrogenada. Então, esse fosfato é aquele que a gente trabalhou. E aqui nessa primeira etapa da fotossíntese, também ocorre a fotólise da molécula de água, a quebra da molécula de água, que é chamada de reação de Io. Veja só. Então, aqui, na fotólise da água, o que vai acontecer? Aqueles fótons de luz que incitam a proteína, né, a clorofila, eles quebram a molécula de água. Quando essa molécula de água é quebrada, pessoal, na presença da luz do Sol, serão produzidos 4 prótons de hidrogênio, 4 elétrons e uma molécula e o oxigênio. É esse oxigênio aqui
que é liberado para a atmosfera na fotossíntese. Muita gente pensa que o oxigênio liberado da fotossíntese vem do CO2. E não. O oxigênio é esse aqui, ó, vem da água. Quando a água é quebrada, vai ser liberado esse oxigênio para a atmosfera. Então, aqui é a reação de fotólise da molécula de água, reação de Io. E a segunda etapa, que é chamada de etapa química ou enzimática, ela não depende diretamente da luz. E o que ela vai utilizar, pessoal? Ela vai utilizar os produtos lá da primeira etapa, ou seja, ATP e NADPH2, porém não vai utilizar o oxigênio. E onde é que vai ocorrer essa segunda etapa da fotossíntese? A segunda etapa da fotossíntese ocorre no estroma, que é aquela regiãozinha que é como se equivalesse ao citoplasma. Lá no cloroplasto é no estroma. Tá aí a imagenzinha mostrando, né, onde vai ocorrer essa segunda etapa da fotossíntese. Na segunda etapa da fotossíntese também ocorre, pessoal, o ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson. É um ciclo muito importante que acontece nessa segunda etapa. Por quê? É por meio desse ciclo que vai ter a fixação de carbono. E, além disso, ocorrerá a produção de açúcares, né? Vários carboidratos. Ele ocorre no estroma do cloroplasto e no citosol de bactérias fotossintetizantes. E a importância desse ciclo, você lembre, é a fixação de carbono. Por que essa fixação de carbono é importante, pessoal? Todos os animais e até vegetais precisam desse carbono. Então, esse carbono é trazido da atmosfera para a superfície da Terra por meio do ciclo das pentoses. E, além disso, ó, esse PGAL é o gliceraldeído 3-fosfato, que esse carinha aqui, ó, ele é muito importante nesse ciclo. É por meio dele que são produzidos amido, sacarose, lipídio, aminoácidos e até proteína. Então, esse ciclo aqui, ó, ele exige muita energia, 12 moléculas de ATP para acontecer, porém não precisa você se preocupar com essas reações, igual você tem que lembrar do ciclo de Krebs. Aqui é diferente, né? Ó, essa molécula de 6 carbono, ela vai se ligar com a ribulose de fosfato, RUDP, e vai girar esse ciclo. O objetivo aqui é fixação de carbono, produção de açúcares, né? Ó, por meio do gliceraldeído 3-fosfato. Então, pessoal, nossa aula de hoje era isso, trabalhar as duas etapas da fotossíntese e deste capítulo ainda falta quimiossíntese. Beleza? Valeu!